Há uma linha que nunca deverias permitir que alguém cruze. Não importa o quanto te importes com essa pessoa, porque quando alguém te manipula, te humilha, te limita ou te faz sentir inferior, isso não é amor, não é amizade, não é proximidade, é um abuso disfarçado. E o mais perigoso é que muitas vezes tu mesmo justificas. Dizes, é o jeito dele, não faz por mal, um dia vai mudar. Mas enquanto esperas essa mudança, a tua autoestima se desgasta, a tua energia se esgota e a tua voz interior se cala. Hoje quero falar contigo sobre aqueles comportamentos que não podes continuar tolerando de ninguém, nem do teu parceiro, nem dos teus amigos, nem dos teus chefes, nem mesmo da tua família, porque tu não estás aqui para ser o saco de pancadas emocional de ninguém. Tu estás aqui para viver com respeito, com limites claros e com dignidade. E tudo começa por saber o que não estás disposto a aceitar nunca mais. Antes de começar o vídeo, quero que faças um exercício poderoso de reprogramação mental. Vai agora mesmo aos comentários e escreve esta frase: não tolerarei o que me rouba a paz. Sou estoico. Faz isso com intenção, como uma declaração firme para a tua mente e para o teu subconsciente, porque cada vez que o escreves, o reafirmas, e aquilo que reafirmas se transforma na tua nova forma de pensar, de sentir e de viver. Número 1. Não tolerar insultos, zombarias nem humilhações. Quando alguém te insulta, te humilha ou zomba de ti disfarçando como uma piada, não estás imaginando coisas. Não estás exagerando e muito menos és obrigado a suportar isso. Essas palavras deixam marcas, mesmo que quem as diga jure que era apenas uma brincadeira. Cada zombaria tolerada é uma mensagem silenciosa que envias à tua mente. Isso é aceitável, mas não é. O que começa como uma piada termina corroendo, pouco a pouco, a tua dignidade, o teu amor próprio e a tua paz emocional. Muitas vezes suportamos esse tipo de comentário para evitar conflitos, talvez para não parecer sensíveis demais ou para não gerar desconforto, mas o que realmente fazemos é abrir mão do nosso direito básico ao respeito. O riso nunca deve ser uma desculpa para o desprezo. Porque quando alguém ri às custas da tua dor, não está demonstrando senso de humor, está revelando a sua falta de empatia. E não importa se é alguém próximo, um parceiro, um amigo de anos ou um familiar. O vínculo não justifica a humilhação. Pelo contrário, quanto mais próxima for a relação, mais sagrado deve ser o respeito. Porque se permites que alguém que diz amar-te te faça sentir pequeno, estás confundindo amor com submissão. Estás chamando lealdade ao que, na verdade, é medo de ficar sozinho. A chave está em marcar o limite, não com agressividade, mas com firmeza. Uma frase clara basta: não aceito esse tipo de comentário. Isso me machuca e não é engraçado para mim. Se a pessoa zombar da tua reação, minimizar o que sentes ou tentar culpar-te por não ter senso de humor, aí está a tua resposta. Não há respeito, apenas manipulação emocional. Não precisas dar mais explicações. Não és obrigado a justificar a tua dor. Ninguém tem o direito de dizer como deves sentir-te diante de uma agressão. A tua percepção é válida, e se repetem o comportamento uma e outra vez, não é falta de tato, é escolha. E diante disso, tens outra escolha ainda mais poderosa: afastar-te. Porque quem te faz sentir inferior não merece permanecer na tua vida. Afastar-te não é rancor, é autocuidado, é um ato de amor por ti mesmo. É lembrar-te de que mereces relações onde o riso não venha acompanhado de humilhação, onde o carinho não se confunda com sarcasmo, onde possas ser tu mesmo sem medo do ridículo. Às vezes, a mudança não começa transformando o outro, mas tendo a coragem de deixar de justificá-lo. Porque muitas vezes, o problema não é o que te dizem, mas o que tu decides continuar tolerando. E quando dizes basta,
Algo dentro de ti se liberta. Já não precisas usar máscaras nem engolir lágrimas. Já não precisas viver em um ambiente que te fere só porque te acostumaste a ele. A filosofia estoica nos lembra que não controlamos o que os outros dizem ou fazem, mas controlamos o que aceitamos, o que permitimos e o que decidimos tolerar. Marco Aurélio expressou isso com clareza: o respeito por si mesmo é a base de tudo. E se o respeito falta, nada floresce, tudo murcha. Decidir não tolerar humilhações não é orgulho, é maturidade. É compreender que as tuas emoções são sinais da tua alma, não erros a corrigir. É entender que quando te cuidas, te curas, e quando te curas, escolhes a partir da plenitude, não da carência. Então, da próxima vez que alguém fizer uma piada que te fira, não rias por conveniência. Não escondas o incômodo atrás de um sorriso falso. Não normalizes o que, no fundo, está te quebrando. Olhe essa pessoa nos olhos e diz com firmeza: isso não está certo. Porque se não fores tu a fazê-lo, ninguém o fará por ti. E se chegaste até aqui, é porque já entendeste a tua dignidade não é negociável. A tua paz não está à venda, e quem realmente te valoriza jamais usará o humor como desculpa para destruir-te. Número 2. Não aceitar que se aproveitem da tua bondade. Ser uma boa pessoa não significa permitir que os outros te usem conforme lhes convém. A tua bondade não deveria ser uma porta aberta para que qualquer um entre, leve o que quer e saia sem nem ao menos fechar a porta. Mas, muitas vezes, sem perceber, cais nesse padrão, dás ajudas, escutas, adaptas-te e acabas sentindo-te exausto, decepcionado, vazio, não pelo que deste, mas pelo pouco que recebeste em troca. As pessoas que só se aproximam de ti quando precisam de algo não estão interessadas em ti, mas no que podes fazer por elas. E se não colocas limites, esse ciclo nunca termina. Porque quem se acostuma a tomar sem dar continuará fazendo isso enquanto tu permitires. Não porque seja uma pessoa má, mas porque foste tu quem deu permissão com cada sim dito quando, no fundo, querias dizer não. A chave está em compreender que dizer não não te torna egoísta, torna-te consciente, dono do teu tempo, da tua energia, do teu espaço. Há uma grande diferença entre ser generoso e ser ingênuo. E quando aprendes a enxergar essa diferença, a tua vida começa a mudar. Não se trata de deixar de ajudar, mas de fazê-lo com sabedoria, sem permitir que te drenem pessoas que só aparecem quando lhes é conveniente. Às vezes, por medo de magoar, de parecer frio ou de perder afeto, aceitas fardos que não te pertencem. Escutas aqueles que nunca te escutam. Estás presente para quem jamais está para ti. E quando finalmente precisas de apoio, o silêncio dessas mesmas pessoas deixa claro que a presença delas era condicional. Não estavam contigo, estavam com o que tu lhes davas. É aí que entra a coragem de colocar limites, porque custa, mas liberta. No começo, dói decepcionar expectativas. Dói deixar de ser aquele que sempre está disponível, o que nunca diz não. Mas com o tempo, descobres algo mais profundo: a tua paz vale mais do que a aprovação dos outros. A tua energia é sagrada, e quem realmente te ama não vai embora quando deixas de agradar. O estoicismo ensina que devemos agir com virtude, mas também com razão. Sêneca dizia: não é sábio quem dá tudo sem medida, pois esgota seus recursos sem realmente ajudar ninguém. Ajudar não é doar-te até desaparecer, é compartilhar com equilíbrio, com consciência, não por culpa nem por obrigação. Deixas de atrair quem só vem para receber e começas a rodear-te de pessoas que dão, que cuidam, que permanecem contigo tanto na abundância quanto no vazio. E isso não se conquista com palavras bonitas, mas com ações firmes, com limites claros,
com a coragem de dizer: isto não me faz bem, por isso escolho não continuar. Lembra-te, cada vez que dizes sim a alguém que apenas te consome, estás dizendo não a ti mesmo, ao teu descanso, às tuas metas, à tua paz. E embora pareça nobre, é um sacrifício sem recompensa. Porque quem não valoriza o teu esforço tampouco valorizará o teu cansaço. E não importa o quanto dês, nunca será suficiente para quem só sabe pedir. Por isso, começa a observar com mais atenção quem está contigo quando não precisa de nada. Quem se preocupa contigo sem que peças. Quem pergunta como estás sem trazer um pedido escondido. Aí estão os sinais. Nem todo mundo merece o teu tempo, a tua atenção, a tua entrega. Não porque não sejam importantes, mas porque tu também és. Cuidar de ti é o primeiro ato de amor verdadeiro. Não podes continuar doando pedaços de ti e depois perguntar-te por que te sentes quebrado. A tua bondade é preciosa, mas não deve ser ingênua. Não foi feita para o abuso, e sim para a conexão sincera. Se chegaste até aqui, é porque no fundo já sabes que é hora de mudar, de deixar para trás as relações unilaterais e de parar de pedir desculpas por ter limites. Então faz um favor a ti mesmo, escolhe a tua paz, escolhe a tua energia, escolhe dar a ti o que sempre deste aos outros. Porque quando fazes isso, não apenas te curas, fortaleces-te. Número 3. Não permitir que te usem como lixeiro emocional sem reciprocidade. Estar disponível para os outros é um ato de generosidade, mas deixar que te usem constantemente como seu lixeiro emocional não é. Há uma diferença enorme entre ser empático e ser o recipiente onde todos despejam as suas queixas, medos e frustrações sem jamais perguntar como estás tu. Quando alguém aparece apenas para falar de si mesmo, para contar os seus dramas, problemas e a própria vida, e nunca te dá espaço para compartilhar o que sentes, essa pessoa não te vê como um amigo, te vê como uma função. E isso, se não for interrompido a tempo, te esgota. Não apenas porque é cansativo ouvir sempre as mesmas histórias sem ver nenhuma mudança, mas porque, no fim do dia, levas contigo o peso de emoções que nem sequer te pertencem. Ficas com a mente carregada, o ânimo drenado e uma pergunta silenciosa: e eu, quem me escuta? O problema não é ouvir, o problema é fazê-lo sem reciprocidade. É doar-te completamente a pessoas que não têm nem a intenção nem a consciência de devolver-te um pouco do que entregas. Ser o apoio constante dos outros sem receber apoio em troca não te faz forte, te torna invisível. E isso, com o tempo, destrói o teu equilíbrio emocional. Por isso, é essencial estabelecer limites. Não se trata de tornar-te frio ou indiferente, mas de reconhecer quando uma relação está baseada no desequilíbrio. Se cada conversa se transforma numa sessão de desabafo alheio, se cada mensagem que recebes é apenas para escutar, aconselhar ou aliviar, mas nunca para saber de ti, é hora de colocar um freio. Podes fazê-lo com respeito, clareza e firmeza. Um simples hoje não tenho energia para ouvir isso. Podemos falar outro dia, pode fazer toda a diferença. Porque se essa pessoa se ofende, está te confirmando que não se importa contigo, mas apenas com o que obtém de ti. E isso não é amizade, é dependência emocional unilateral. O estoicismo ensina que devemos estar a serviço dos outros, sim, mas sem renunciar a nós mesmos. Epicteto dizia: ajuda, se puderes, mas não permitas que te arrastem para a tempestade de outro. A tua paz interior não pode ser sacrificada pela instabilidade alheia. A tua mente não foi feita para absorver continuamente problemas que não te pertencem. Tu também mereces ser ouvido, mereces um espaço seguro onde possas falar sem sentir que estás incomodando, onde possas compartilhar as tuas emoções sem interrupções, sem comparações, sem desvios de assunto.
Porque não se trata apenas de dar, trata-se de criar vínculos onde o apoio flui em ambas as direções. E se isso não existe, não tenhas medo de afastar-te. Às vezes, cuidar da tua saúde emocional exige distância daqueles que só aparecem com seus fardos, daqueles que te procuram apenas quando a vida lhes pesa. Porque por mais forte que sejas, não tens a obrigação de carregar todos. A tua força não deve ser desculpa para que outros se apoiem em ti sem jamais se preocuparem com o teu estado. Quando começas a filtrar esses vínculos, algo belo acontece. Libertas-te. Recuperas espaço mental, energia, clareza e, acima de tudo, começas a atrair pessoas que te escutam com a mesma atenção com que tu costumas escutar. Pessoas que se interessam por ti, não apenas pelo que podes resolver por elas. Não tenhas medo de ser seletivo. Não tenhas medo de proteger as tuas emoções, porque no fim do dia, o teu bem-estar depende das relações que constróis. E se uma relação te drena mais do que te nutre, já não é um vínculo, é uma fuga. Se chegaste até aqui, é porque no fundo, já sabes que algo dentro de ti precisa mudar, que já não podes continuar sendo o salva-vidas de todos enquanto estás te afogando. Estabelece limites, preserva a tua energia e cerca-te de pessoas que não apenas contem as suas batalhas, mas que também estejam dispostas a ouvir as tuas. Porque só assim, a partir do equilíbrio, se constroem relações verdadeiras. Número 4. Rejeitar toda forma de violência física ou ameaças. Nenhuma forma de violência é justificável, nem o empurrão sem querer, nem a ameaça dita num momento de raiva, nem o grito usado para intimidar ou controlar. Não importa se vem de alguém que diz amar-te, não importa se é o teu parceiro, um familiar ou alguém que conheces há anos. A violência não é expressão de amor, é uma invasão direta à tua dignidade, à tua integridade e ao teu direito de sentir-te seguro. A violência quase nunca começa com um golpe. Costuma começar com gestos sutis, uma voz que se eleva, um comentário humilhante, um olhar intimidador, uma mão que aperta o braço com força desnecessária. E se não se interrompe ali, evolui. Porque quem cruza o limite uma vez provavelmente o fará de novo. E se não encontra resistência, se calas por medo ou confusão, esse silêncio vira permissão. Por isso, o primeiro momento é crucial. O primeiro empurrão não é um erro, é um sinal. A primeira ameaça não é exagero, é um alerta. E se escolhes justificar, dizendo não foi nada, ou ele estava nervoso, acabas normalizando o inaceitável, e quanto mais o normalizas, mais perigoso se torna o ambiente ao teu redor. Precisas entender isso com clareza, ninguém tem o direito de tocar-te com violência. Ninguém. Não importa o que disseste, o que fizeste, se estavas discutindo ou se provocaste. A violência física nunca é uma resposta válida. Tu não estás aqui para suportar dor, nem para viver com medo. O teu corpo não é campo de batalha. A tua casa não deve ser zona de guerra. E sim, decidir afastar-te não é fácil. Há medo, culpa, dúvidas. Às vezes há dependência emocional ou financeira. Mas nada disso justifica permanecer. Porque cada dia num ambiente violento quebra algo dentro de ti. Perdes confiança, perdes alegria, perdes vida. O estoicismo não ensina a suportar o que dói, mas a agir com sabedoria e firmeza. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Se estás num lugar que te fere, que destrói a tua paz, que ameaça o teu bem-estar, o teu dever não é aguentar, é proteger-te, porque a tua integridade é o que tens de mais valioso. Não estás sozinho. Há redes, há recursos, há pessoas dispostas a ajudar-te. Denunciar não é trair ninguém, é defender-te. É dizer com firmeza:
Comigo não se brinca, porque se não fores tu a fazê-lo, ninguém o fará por ti. O respeito começa contigo, com o limite que traças, com a distância que escolhes, com a voz que usas para dizer basta. Se alguém te faz sentir medo, se alguém usa a força para controlar ou castigar-te, não estás numa relação, estás numa prisão disfarçada de amor. Sair disso pode ser difícil, mas é possível. É um ato de coragem. É o primeiro passo para recuperar a tua liberdade, a tua segurança e o teu direito a uma vida digna. Tu mereces viver sem medo, mereces relações onde o amor se manifeste com palavras saudáveis, com atitudes respeitosas, com presença e cuidado, não com socos, gritos ou ameaças. E se isso não está acontecendo na tua vida, então não é amor o que estás recebendo, é violência. E diante da violência, não se negocia, age-se, denuncia-se, foge-se. Por isso, se estás passando por algo assim ou conheces alguém que está, não olhes para o outro lado. Não esperes que aconteça algo pior. Cada segundo conta. Quanto antes te afastares, mais rápido poderás curar-te. Se chegaste até aqui, é porque no fundo, já sabes que mereces outra realidade, respeito, cuidado e amor sem condições nem ameaças. Faz isso por ti. Dá esse passo, protege o teu corpo, a tua mente e a tua alma. Porque tu não estás neste mundo para suportar violência, estás aqui para viver em paz. E essa paz começa quando escolhes não tolerar o intolerável. Número 5. Não ceder a tua liberdade em troca de aprovação ou afeto. Quando sentes que precisas mudar quem és apenas para que alguém permaneça, já não estás numa relação, estás numa rendição silenciosa. E o mais perigoso é que, muitas vezes, nem percebes. Pouco a pouco vais cedendo, mudando a tua forma de falar, os teus gostos, as tuas amizades, as tuas decisões. Renuncias ao que amas, ao que sonhas, ao que te move, só para não incomodar, para não perder essa pessoa. Mas o que perdes, sem te dares conta, é muito mais valioso, perdes a ti mesmo. O afeto não deveria custar-te a liberdade. O amor, o verdadeiro amor, não se baseia em controle, nem em condições disfarçadas de carinho. Ninguém que realmente te ame pedirá que apagues a tua luz para que ele ou ela brilhe. Ninguém que te respeite desejará transformar-te numa versão modificada de ti apenas para encaixares nas suas expectativas. Muitas vezes confundimos aceitação com aprovação, e são coisas muito diferentes. Ser aceito significa poder ser tu, sem filtros nem máscaras. Ser aprovado significa que só te valorizam se cumprires certos padrões. E viver sob essa pressão não é viver, é representar. É interpretar um papel que cansa, que esgota, que te faz sentir que só tens valor quando agradas. Mas tu não estás aqui para agradar. Estás aqui para expressar-te, para construir a tua vida a partir da tua verdade, não da necessidade de ser aceito. E se alguém se afasta porque não queres mudar o que te torna autêntico, então essa pessoa não estava contigo, e estava com a versão idealizada que criou de ti. Mantém-te firme. Não te dobres por medo da solidão, porque o preço de viver numa prisão emocional é muito mais alto do que o de atravessar um momento solitário. Na solidão, reencontras-te, reconstróis-te, recuperas a tua voz. Na dependência, desgastas-te, perdes-te, desapareces. Sim, todos queremos ser amados, sentir companhia, mas isso não pode vir à custa da tua identidade. Não podes trocar a tua liberdade por afeto, porque o afeto conquistado à custa de ti mesmo nunca preenche, apenas esvazia. O estoicismo recorda-nos que o mais valioso que possuímos é a nossa vontade, a nossa razão, a nossa essência. Epicteto dizia com clareza: se queres ser livre, aprende a não depender do que os outros pensam. No momento em que as tuas decisões, ações e forma de ser dependem da aprovação alheia,
deixas de viver a tua própria vida, passas a ser vivido por outro. Aprende a amar com liberdade. Ama sem perder-te, ama sem aprisionar-te. Porque quando és livre e és amado assim, o amor não aperta, não exige, não condiciona. Torna-se um espaço onde ambos podem crescer, expandir-se, respirar. Não há necessidade de controlar, vigiar ou forçar, apenas de estar presente. E isso é o mais poderoso que existe. Se alguém te ama de verdade, não quererá mudar-te, quererá conhecer-te, celebrar-te, acompanhar-te, não por posse, mas por respeito, não por medo, mas por confiança. E se isso não é o que estás recebendo, então o que tens não é amor, é apego, é insegurança, é uma relação baseada no medo, não na admiração mútua. Por isso, mantém-te firme, volta a ti, reafirma os teus valores, os teus sonhos, a tua essência. Lembra-te, o único amor que realmente preenche é aquele que te permite ser, que não te prende, mas te impulsiona, que não te pede menos, mas te aceita por inteiro. Se chegaste até aqui, é porque já o sentes. Não podes continuar perdendo-te para não perder alguém. Quem te ama de verdade não corta as tuas asas, ajuda-te a voar. Então voa, não por rebeldia, nem por orgulho, mas por amor a ti mesmo, porque a tua liberdade não é um luxo, é o teu direito. E quem realmente te valoriza, jamais te pedirá para renunciar a ela. Número 6. Não tolerar que desperdicem o teu tempo. O teu tempo é a única coisa que nunca recuperarás. Podes ganhar dinheiro, reconstruir a tua confiança, curar uma ferida, mas cada minuto que entregas não volta. E ainda assim, o oferecemos com uma facilidade assustadora. Dizemos sim a compromissos que não queremos. Suportamos chamadas intermináveis cheias de queixas. Escutamos as mesmas histórias repetidas que não levam a nada. E esperamos por pessoas que estão sempre atrasadas, como se o nosso relógio não tivesse valor. Por quê? Porque ainda não aprendemos a valorizar o nosso tempo como o que realmente é, um tesouro limitado. Tolerar que outros te roubem tempo não te torna gentil, torna-te desprotegido. E sim, é duro dizer isso, mas às vezes é preciso sacudir a consciência para despertar. Há pessoas que vivem num ciclo de desorganização, drama ou dependência emocional, e consciente ou inconscientemente, esperam que esteja sempre disponível para elas. E se não estás, fazem-te sentir culpado, chamam-te egoísta ou insensível. Mas a verdade é que cuidar do teu tempo não é egoísmo, é respeito. Quem cancela repetidamente sem considerar que abriste espaço para ele está dizendo, com as suas ações, que a tua agenda não importa. Quem fala sem perguntar como estás, sem notar o teu cansaço, sem pausar entre uma queixa e outra, está usando-te como válvula de escape. Quem sempre pede favores, mas nunca aparece quando precisas, não está construindo uma relação, está aproveitando-se de ti. O tempo não é apenas uma medida no relógio, é energia mental, é foco, é paz. E cada vez que o investes em algo que não te nutre, estás perdendo uma parte de ti. Estás permitindo que o caos alheio contamine a tua clareza. E se não colocas limites, isso se repete, se instala, se normaliza, até que um dia percebes que vives em função dos outros e a tua própria vida ficou em pausa. O estoicismo ensina que uma das maiores virtudes é saber administrar bem o que está sob o nosso controle. Não podes evitar que alguém te desmarque, mas podes decidir se voltarás a reservar tempo para essa pessoa. Não podes mudar a forma como os outros lidam com os próprios problemas, mas podes decidir quanto espaço lhes dás na tua vida. Marco Aurélio dizia: a perda de tempo é o ato mais irreparável de todos. E ele tinha razão, porque enquanto ouves promessas vazias ou suportas monólogos sem fim, poderias estar avançando em direção às tuas metas.
poderias estar cultivando a tua mente, a tua saúde, a tua vocação. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a encerrar uma conversa quando ela já não te acrescenta nada. Aprende a não precisar justificar 1000 vezes porque o teu tempo é valioso. Quem o respeita não precisa de explicações, quem não o respeita não merece tê-lo. E não se trata de tornar-te rígido ou distante, mas de escolher com consciência, de cercar-te de pessoas que compreendem o valor de um momento partilhado, que chegam na hora combinada, que te perguntam sinceramente como estás, que não te procuram apenas por conveniência, mas porque te valorizam. A tua agenda se enche de experiências que te nutrem. As tuas relações tornam-se mais equilibradas. A tua mente se acalma. E o mais importante, recuperas o controle. Porque já não estás disponível para todos. O tempo todo estás disponível para o que importa, para o que te move, para o que te constrói. Se chegaste até aqui, é porque já sabes lá no fundo teu tempo é sagrado. Não estás neste mundo para viver preso à agenda dos outros. Estás aqui para viver com intenção. Então decide hoje proteger o que tens de mais valioso, não com medo, nem com dureza, mas com clareza, porque quem respeita o teu tempo também respeita a tua essência. Número 7. Não permitir que violem os teus limites pessoais. Os teus limites não são negociáveis. Não são uma sugestão, não são um talvez, nem um quando der. São uma declaração direta do que estás disposto a aceitar e do que não estás. E se alguém os ignora, o que essa pessoa está te dizendo não é apenas que não entende, mas que não se importa, que o conforto dela vale mais do que o teu bem-estar. E se toleras isso, não estás sendo compreensivo, estás desistindo de ti mesmo. Cada vez que alguém cruza um limite e tu silencias, algo dentro de ti se enfraquece. No início parece pequeno, um comentário fora de lugar, uma invasão de espaço, um pedido que não querias aceitar. Mas fazes isso para não parecer grosseiro, para não criar desconforto. Com o tempo, isso se acumula e o que era uma exceção vira regra. O que era um gesto isolado transforma-se em um padrão, até que já não sabes onde o outro termina e onde tu começas. O problema não é só a falta de respeito alheia, é que, ao permitires, estás ensinando como devem tratar-te. O que toleras uma vez, o outro interpreta como autorização. As pessoas não escutam tanto o que dizes, escutam o que permites. A tua paz mental depende desses limites, de saber dizer não sem te justificar 1000 vezes, de deixar de sentir culpa por proteger a tua energia, de aprender que não precisas explicar a ninguém porque algo não te faz bem. Se te compreendem, ótimo. Se não te compreendem, ainda assim devem respeitar, porque não estás aqui para convencer, estás aqui para cuidar de ti. E não importa se é o teu parceiro, a tua família, os teus amigos ou o teu chefe. Os limites não têm exceções. O amor não os anula, a confiança não os substitui. Na verdade, quanto mais amor verdadeiro há, mais necessários se tornam, porque onde existe proximidade, há também mais chances de fricção. Sem limites claros, o afeto vira terreno fértil para abuso emocional, chantagem ou manipulação disfarçada de cuidado. O estoicismo ensina que viver com virtude também é viver com coerência. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando permitimos ser invadidos, manipulados ou ignorados, não é só porque o outro se impõe, é porque nós mesmos deixamos de defender a nossa opinião sobre o que merecemos. Não basta saber o que te dói, é preciso marcar o limite com ações, e isso muitas vezes incomoda. Haverá quem se afaste quando colocares limites, haverá quem te chame de frio, rígido ou egoísta.
mas o que realmente estão dizendo é: não gosto que já não possa aproveitar-me da tua disponibilidade. E diante disso, o que preferes? Uma aceitação falsa ou um respeito verdadeiro? A vida fica mais leve quando deixas de temer desagradar e passas a temer trair-te, porque isso dói muito mais e por muito mais tempo. Cada vez que silencias para evitar um conflito externo, crias um conflito interno, e essa tensão acumulada explode às vezes em forma de ansiedade, outras em tristeza, outras em puro esgotamento. Faz o que precisa ser feito. Fala com clareza, usa frases simples: não gosto disso, não me sinto confortável com isso. Prefiro que não o faças. Não vou continuar nessa situação. Não precisas justificar cada palavra. Não estás pedindo permissão para existir. Estás apenas reclamando o espaço que já é teu por direito. Quando te respeitas, as pessoas percebem, e quando percebem, ou ajustam o comportamento, ou se afastam, e ambas as opções são boas, porque ambas te aproximam de uma vida mais honesta, mais serena, mais tua. Se chegaste até aqui, é porque já estás pronto para deixar de adaptar-te a tudo e todos. Pronto para recuperar o teu poder, e não precisas gritar nem lutar por isso. Apenas manter-te firme. Porque quando começas a respeitar os teus limites, o mundo aprende a fazer o mesmo. E é aí, nessa firmeza silenciosa, que começa a tua verdadeira liberdade. Número 8. Não permitir que minimizem os teus conquistos ou sonhos. Quando compartilhas uma conquista e a resposta que recebes é um simples "ah, que bom", sem emoção, uma comparação disfarçada de piada ou um silêncio constrangedor, algo se parte dentro de ti. Não porque precises de validação externa para sentir-te valioso, mas porque o entusiasmo, quando é compartilhado, se multiplica. Porém, se cada vez que brilhas alguém tenta apagar a tua luz, acabas por duvidar se ela realmente vale a pena. Há pessoas que não celebram os teus avanços, não porque não sejam importantes, mas porque os teus sucessos as incomodam. Os teus progressos lembram-nas do que não fizeram, do que deixaram a meio, do que nunca tiveram coragem de tentar. E em vez de enfrentarem a própria frustração, projetam-na em ti, fazem piadas, diminuem o valor do que conquistas, mudam de assunto ou soltam frases como "não é grande coisa, vamos ver quanto tempo dura" ou "espero que continues assim". Essa energia, se a permites demasiado perto, infiltra-se na tua mente. Começas a duvidar se estás exagerando, se realmente mereces o que estás vivendo, se deverias diminuir um pouco o brilho dos teus sonhos. E pouco a pouco, o fogo que te movia apaga-se, não por falta de talento, mas por falta de ambiente. Por isso é essencial protegeres o teu impulso, cercar-te de pessoas que entendam que o teu crescimento não é ameaça, é inspiração. Pessoas que se alegram contigo sem competir, que te aplaudem sem sentir que perdem algo, porque quem realmente te ama quer ver-te crescer, não ficar parado à tua espera. E não precisas cortar completamente quem não te celebra, mas deves colocar distância emocional. Não compartilhes as tuas vitórias com quem não sabe valorizá-las. Não exponhas os teus sonhos a quem só sabe duvidar. Não contes os teus planos a quem sempre encontra um mas. A tua visão precisa de oxigênio, não de críticas disfarçadas de conselhos. O estoicismo ensina que não devemos depender da aprovação externa para seguir em frente, mas também nos lembra da importância de escolher bem quem deixamos influenciar-nos. Sêneca dizia: evita a companhia daqueles que te fazem menor. E ele tinha razão. Não se trata de viver numa bolha, mas de cuidar do espaço onde crescem as tuas ideias, porque se o enches de negatividade, a tua mente murcha. Começa identificando quem apaga o teu entusiasmo, quem te faz sentir que o que conquistaste não é suficiente,
Quem sempre realça o que ainda não fizeste, em vez de valorizar o que já alcançaste. Quem zomba dos teus objetivos, tratando-os como fantasias. Às vezes, não o fazem com má intenção, mas o efeito é o mesmo, o teu impulso enfraquece. Não precisas da permissão de ninguém para sonhar. Não precisas que te entendam para avançar. Só precisas estar em paz contigo, manter o foco e escolher com sabedoria com quem compartilhas a tua energia. A tua visão é tua e se tu acreditas nela, isso já basta para começar. Cerca-te de pessoas que te impulsionem para a frente, não que te arrastem para os seus medos. Pessoas que não compitam contigo, mas que te inspirem a ser melhor. E se ainda não tens essas pessoas, se tu essa presença para os outros, celebra, incentiva, reconhece, porque ao fazer isso, também fortaleces o teu próprio caminho. Se chegaste até aqui, é porque já sabes, no fundo, que o teu crescimento não pode depender da reação dos outros, que o teu entusiasmo não precisa ser compartilhado para ser real. Por isso, segue o teu ritmo, com a tua visão, com a cabeça erguida e o coração firme, porque quando proteges o teu fogo interior, nenhum comentário morno pode apagá-lo. E é aí, exatamente aí, que começa a verdadeira grandeza. Número 9. Não permitir que te culpem pelos erros deles. Há pessoas que quando algo dá errado, não olham para dentro, olham para fora. E se estás por perto, tornas-te o alvo mais fácil. Não importa o que tenha acontecido, como ocorreu ou quem realmente foi responsável. Elas sempre encontram uma forma de distorcer os fatos, manipular a narrativa e colocar-te no centro de uma culpa que não te pertence. E se não estás firme, acabas assumindo essa culpa. Carregar culpas alheias não é nobreza, é descuido emocional. Porque enquanto tentas consertar o que nem sequer quebraste, o outro se acomoda, faz-se de vítima, lava as mãos e tu te desgastas. Começas a duvidar de ti, do teu julgamento, das tuas decisões. Perguntas-te se talvez tenhas feito algo errado, e pouco a pouco a culpa se torna parte do cenário, mesmo que saibas, no fundo, que algo não está certo. Esse jogo de culpa geralmente vem disfarçado em frases sutis. Se não tivesses dito aquilo, tu sempre me fazes reagir assim. Por tua culpa isso aconteceu. E se não estás atento, essas palavras enraizam-se na tua mente como verdades. De repente, tornas-te o culpado oficial de tudo o que dá errado na vida do outro. Mas isso não é uma relação, é manipulação. A chave está em não entrar nesse jogo. Não precisas gritar nem discutir. Apenas de fatos, clareza e firmeza. Se sabes que não foste responsável, diz isso sem medo, sem dúvida, sem cair na armadilha emocional do melhor aceito para evitar conflito. Porque se cedes uma vez, farão isso uma segunda, uma terceira, e assim acabarás vivendo sob o peso de culpas que nem compreendes. O estoicismo ensina a diferenciar o que está sob o nosso controle e o que não está. Não podes controlar se alguém decide culpar-te injustamente, mas podes decidir se aceitas essa carga. Marco Aurélio escreveu: a melhor defesa é ser inocente, e essa inocência não é passividade, é clareza. É saber que não precisas defender-te daquilo que não fizeste, apenas afirmar o que sabes ser verdade. Quando te culpam sem razão, não respondas com emoção. Responde com fatos. Expõe com serenidade o que aconteceu, o que fizeste e o que não fizeste. E se a outra pessoa insiste em manipular-te, não expliques mais, não te desgastes. Quem quer entender, escuta. Quem só quer culpar não busca a verdade, busca controle. Aprender a dizer, isso não foi minha responsabilidade, sem sentir culpa, é um ato de maturidade. É romper com anos de programação que te ensinaram que manter a paz vale mais do que ser verdadeiro, mesmo que isso signifique trair a ti mesmo.
mas tu não estás aqui para ser o saco onde os outros despejam as próprias frustrações. Estás aqui para viver com dignidade, com clareza e com força interior. Sim, talvez no início isso cause desconforto. Talvez percas vínculos com quem se beneficiava do teu silêncio. Mas o que ganhas é muito mais valioso: a tua integridade, a tua voz, o teu equilíbrio. Porque uma vida vivida sob a culpa alheia nunca é totalmente tua. É uma vida emprestada, condicionada, limitada. Começa a observar quem te rodeia, quem assume os próprios erros, quem reconhece a sua parte, quem te responsabiliza por tudo, quem te faz sentir sempre o problema. Não precisas julgá-los, apenas escolhe. Escolhe com quem falar, a quem impor limites, de quem manter distância. Se chegaste até aqui, já sabes o que tens de fazer. A culpa que não é tua não precisa morar em ti. A tua verdade vale mais do que qualquer manipulação disfarçada de carinho. Então usa essa consciência, não para atacar, nem para vingar-te, mas para libertar-te. Liberta-te das culpas que não te pertencem. E nesse ato, recuperarás algo que nunca deverias ter perdido: o teu poder pessoal. Número 10. Não permitir mentiras nem traições repetidas. Quando alguém mente uma vez, dói. Mas quando faz uma segunda, uma terceira e depois finge que nada aconteceu, isso já não é erro, é hábito. E por trás desse hábito há uma mensagem clara: mesmo que não dita, a tua confiança não importa, a tua paz não importa. O que importa é que não faças perguntas, que não exijas verdade, que não imponhas limites. E se permites isso, acabas acostumando-te. Acostumas-te a duvidar, a sentir que algo não encaixa, a viver com uma inquietação silenciosa que nunca desaparece. As mentiras não apenas distorcem os fatos, destroem o invisível, a confiança, a segurança emocional, a tranquilidade de poder contar com alguém sem ter de estar em alerta constante. Cada vez que descobres uma mentira, não se quebra só o que foi dito, quebra-se o vínculo. Já não sabes se podes acreditar no que ouves, no que vês, no que te prometem. E essa incerteza contínua é um esgotamento emocional brutal. Mas o mais perigoso não é que o outro minta, é que tu comeces a justificá-lo. Que passes a acreditar que todos fazem isso, que não foi tão grave, que certamente tinha uma razão. Porque nesse ponto, a mentira deixa de estar apenas no outro e começa a infiltrar-se em ti, no teu discernimento, na tua dignidade, no teu amor próprio. E aí perdes mais do que a verdade, perdes a clareza sobre quem és e o que mereces. Perdoar uma mentira pode ser nobre, normalizá-la, nunca. O perdão verdadeiro só tem sentido se houver mudança real, reflexão, compromisso, responsabilidade. Mas quando a mentira se torna constante, já não estás diante de alguém confuso, estás diante de alguém que aprendeu que pode ferir-te sem consequências. Alguém que pode trair a tua confiança e depois oferecer desculpas vazias, que aceitas por medo de ficar só, por hábito ou por um amor mal compreendido. O estoicismo lembra-nos que a virtude deve guiar as nossas relações. Marco Aurélio dizia: a confiança deve ser merecida, não concedida. E se alguém não valoriza o que lhe entregas, o teu dever não é continuar dando, é afastar-te. Não por orgulho, mas por respeito. Não porque deixaste de amar o outro, mas porque escolheste amar-te também. Observa com atenção. Não te deixes enganar pelas palavras. Observa os padrões, as ações, o que fazem quando pensam que não estás olhando. Se vês que nada muda, que as promessas se quebram repetidas vezes, que os pedidos de desculpa se repetem sem atitudes que os sustentem, faz-te um favor, sai daí. Porque esperar honestidade, onde só há manipulação, é como regar uma planta de plástico esperando que cresça.
Não estás aqui para viver na desconfiança. Não estás para vigiar celulares, para desconfiar de cada palavra, para viver angustiado sem saber se te dizem a verdade. Isso não é amor, é tortura emocional. E quanto antes o reconheças, mais rápido poderás curar-te. Sim, dói encerrar ciclos, dói afastar-te de alguém que amas, mas dói muito mais permanecer num lugar onde te mentem na cara e te pedem que sorrias. Dói mais esperar lealdade, onde só há conveniência. E não precisas de um motivo dramático para ir embora. Basta já não acreditares. Porque sem confiança não há relação, há apenas aparência. E quando decides romper com isso, libertas-te. Não apenas de alguém desonesto, mas da necessidade de fingir que tudo está bem. Recuperas a paz, a autoestima, a clareza. Abres espaço para vínculos verdadeiros, onde não precisas duvidar, onde não te sentes um vigia permanente da verdade. Se chegaste até aqui, já sabes o que tens de fazer. Não continues esperando sinceridade de quem só sabe mentir. Não continues entregando o teu amor a quem brinca com a tua lealdade. Mereces uma relação onde a verdade não seja exceção, mas base. E esse tipo de vínculo não é luxo, é o mínimo, é o saudável, é o justo. Número 11. Não permitir o assédio ou hostilizamento constante. Existem formas de violência que não deixam hematomas, mas deixam cicatrizes profundas. O assédio nem sempre se manifesta com gritos ou agressões visíveis. Às vezes, esconde-se em comentários constantes disfarçados de humor, em olhares que incomodam, em silêncios que isolam, em pressões emocionais que te fazem duvidar de ti mesmo. E quando isso acontece dia após dia, no trabalho, na escola, até no teu círculo mais próximo, começa a desgastar-te por dentro. Não de forma brusca, mas como uma gota constante que drena a tua energia, a tua autoestima e a tua clareza. O problema do assédio é que muitas vezes fazem-te sentir que estás exagerando. Dizem que é sensível demais, que não foi nada, que é assim mesmo aqui. E se ouves isso com frequência, começas a duvidar da tua própria percepção. Passas a acreditar que talvez o problema sejas tu, que tens de suportar, que se reagires, o ambiente ficará pior. Mas essa é justamente a armadilha do assédio, quer-te calado, cansado, quebrado. Por isso, é essencial aprender a identificá-lo. O hostilizar nem sempre é direto. Pode vir em forma de piadas repetidas sobre os teus erros, comentários passivo-agressivos que te deixam sem defesa, atitudes que te excluem sistematicamente ou insinuações que te incomodam, mas que passam despercebidas para os outros porque são feitas para parecer inofensivas. Mas tu sabes, o teu corpo sabe, o desconforto não mente e não estás obrigado a suportá-lo. Nenhum trabalho, nenhuma aula, nenhuma relação justifica um mal-estar constante. Tu mereces um ambiente seguro, um espaço onde possas ser tu mesmo sem medo, sem tensão contínua, sem ter de estar em modo de defesa o tempo todo. Viver assim não é viver, é apenas sobreviver. E tu não nasceste para sobreviver ao maltrato de ninguém. O estoicismo ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar a nossa resposta a elas. Epicteto dizia que a chave está em distinguir o que depende de ti e o que não depende. Não podes evitar que alguém tente assediar-te, mas podes escolher não ficar em silêncio. Podes falar, documentar, impor limites claros, denunciar, afastar-te se o ambiente não muda, e ao fazer isso, não estás fugindo, estás protegendo-te. Registra tudo, cada comentário, cada gesto, cada situação que te faz sentir mal. Isso não é paranoia, é precaução. Porque quando chega o momento de agir, os fatos estarão do teu lado. E se decidires falar, faz isso com firmeza, não com medo.
Não estás pedindo favores, estás exigindo respeito, o mínimo que qualquer ser humano merece. E se não te ouvirem, se minimizarem o que dizes, se o ambiente justificar o agressor em vez de proteger-te, então já sabes onde estás, num lugar que não merece a tua presença. Sim, às vezes é difícil sair. Há medo, há dependência financeira, há pressão social. Mas nenhum salário, nenhum título, nenhuma aparência vala a tua saúde mental. Porque no fim, o que te destrói por dentro sempre acaba refletindo-se por fora. Tu não estás exagerando, não estás sendo dramático. Estás apenas dando nome ao que muitos preferem ignorar. Estás reconhecendo que mereces algo melhor. E isso não te enfraquece, te fortalece. Porque o primeiro passo para mudar uma realidade injusta é deixar de normalizá-la. E tu já começaste esse processo. Se chegaste até aqui, é porque a tua própria inquietação já está a falar contigo. Não a silencies, não a minimizes, escuta-a. E faz o que for necessário para recuperar a tua paz. Porque quando colocas limites firmes ao assédio, à manipulação e ao maltrato disfarçado de rotina, algo dentro de ti se alinha e finalmente voltas a respirar em liberdade. A tua paz não é negociável. A tua dignidade não tem preço. E ninguém tem o direito de roubá-las de ti. Número 12. Não tolerar o amigo que sempre precisa de algo. Existem amizades que, na verdade, não são amizades, são acordos silenciosos nos quais tu dás e o outro apenas recebe. Tu estás sempre disponível, sempre que te chamam, sempre que algo se complica. Mas quando és tu quem precisa de uma mão, de um ouvido, de uma simples presença, aparecem as desculpas, o silêncio, a ausência. E essa dinâmica, se não for interrompida, não apenas desgasta a relação, desgasta-te a ti. Um amigo que só aparece quando precisa de algo não está construindo um vínculo, está aproveitando-se de um. Talvez tenha começado como uma amizade sincera, mas com o tempo tornou-se unilateral. Pedem-te ajuda com dinheiro, favores, tempo, escuta, conselhos, apoio emocional, mas nunca perguntam como estás, nem oferecem o mesmo em troca. E o mais grave é que, se um dia decides dizer não, irritam-se, acusam-te de ter mudado, de já não seres o mesmo. Mas quem mudou não foste tu, o que mudou foi a tua consciência. Aceitar esse tipo de vínculo, por medo de ficar sozinho, ou por hábito apenas prolonga o desgaste. Transforma-te no amigo confiável, aquele que está sempre lá, mas também o mais exausto, o menos valorizado, o mais invisível. Porque, quando alguém se acostuma a receber sem dar, começa a ver a tua generosidade como uma obrigação. E o que antes era afeto, transforma-se em abuso emocional. A verdadeira amizade é uma via de mão dupla. Não precisa ser perfeitamente equilibrada o tempo todo, mas deve ser recíproca em essência. Há momentos em que um dá mais do que o outro, claro, mas quando é sempre tu quem dá, algo está errado. O afeto não deve pesar, e tu não estás aqui para ser o salva-vidas de alguém que nunca aprende a nadar, porque sabe que tu o resgatarás sempre. O estoicismo ensina que não devemos agir esperando recompensas, mas também recorda a importância da virtude nas relações. Sêneca dizia: onde não há reciprocidade, não há amizade. E essa frase é uma bússola, não para medir cada gesto, mas para perceber quando estás entregando demais a quem não pretende retribuir. Tu mereces amizades que te procurem sem precisar pedir algo. Que te liguem porque sentem saudade, não porque precisam de um favor. Que te escutem com o mesmo interesse com que tu escutas. Que estejam contigo tanto nos dias bons quanto nos difíceis. Pessoas que não te vejam como um recurso, mas como um ser humano.
Se reconheces que tens um amigo que só aparece quando lhe convém, é hora de estabelecer limites. Não precisas discutir nem justificar-te em excesso. Basta um hoje não posso, um desta vez não me sinto disponível para ajudar, um já não me sinto confortável com esta dinâmica. E se essa pessoa se afasta, aí tens a tua resposta: não perdeu um amigo, perdeu uma vantagem, e ainda que doa, isso liberta. Colocar limites não é egoísmo, é justiça contigo mesmo. É escolher relações que te nutram, não que te esgotem. É entender que, por mais longa que tenha sido uma amizade, se não há respeito nem cuidado mútuo, o que resta é apenas nostalgia. E a nostalgia não sustenta um vínculo saudável. Cerca-te de pessoas que te olhem como tu olhas, que deem como tu dás, que estejam como tu estás. E se ainda não as tens, não te contentes com o que há. Às vezes é preciso esvaziar espaço para que algo melhor chegue. E a solidão temporária é muito mais digna do que uma companhia constante que apenas te usa. Se chegaste até aqui, é porque já sentias isso. Já sabias que algo estava desequilibrado. Agora que vês com clareza, faz o necessário para recuperar a tua energia, proteger o teu tempo e cuidar do teu coração. Porque na vida, as amizades verdadeiras não se medem pelos favores que pedem, medem-se pelos momentos em que te acompanham sem pedires nada. E essas são as que realmente valem a pena conservar. Número 13. Não tolerar pessoas que não controlam a sua linguagem. As palavras têm poder. Elas podem construir pontes ou erguer muros, podem curar ou ferir, aproximar-te de alguém ou afastar-te para sempre. E quando estás perto de pessoas que não controlam o que dizem, sentes isso, porque não é apenas o que falam, mas como falam, com que intenção, com que energia. Quando alguém se dirige a ti com palavrões, insultos, sarcasmos cruéis ou agressividade disfarçada de humor, não estás tendo uma conversa. Estás sobrevivendo a um ataque. Há quem diga: é o meu jeito de falar. Não leves tudo tão a sério, são só palavras. Mas não são só palavras. São reflexos do que essa pessoa pensa, sente e permite em si mesma. E se deixas passar isso repetidamente, se justificas, se sorris apenas para evitar conflito, acabas ensinando à tua mente que esse tipo de tratamento é normal, que é o que mereces. Mas não é. A forma como alguém te fala diz muito mais do que qualquer gesto bonito depois. Porque qualquer um pode dar um presente ou mandar uma mensagem após gritar contigo, mas o respeito verdadeiro não se prova na calma, prova-se na tensão. É nesses momentos que se vê se a pessoa te valoriza ou se apenas te usa como saco de pancadas emocional. Se alguém constantemente recorre a palavras ofensivas contigo, mesmo dizendo que te ama, mesmo jurando que não quis magoar, o que demonstra é falta de controle, falta de empatia e, acima de tudo, falta de respeito. E tu não estás aqui para ser o recipiente do veneno emocional de ninguém. Comunicar não é apenas dizer o que se pensa, é saber como dizer, é ter consciência do tom, das palavras e do momento. Quando há respeito, há intenção de construir, não de destruir, de esclarecer, não de dominar. O estoicismo ensina que a virtude está no autodomínio. Epicteto falava da importância da palavra moderada como sinal de sabedoria e força interior. Gritar, insultar e ofender não são sinais de paixão, são sintomas de desequilíbrio. Aceitar esse tipo de comunicação apenas porque vem de alguém próximo é como deixar o caos entrar pela porta e se instalar no teu espaço emocional. Não precisas gritar de volta, nem justificar-te. Basta uma frase firme: não estou disposto a que me fales assim. E se repetir, afasta-te. Porque quem te respeita não precisa ferir-te para expressar-se. Não precisa ridicularizar-te, levantar a voz ou humilhar-te.
Há pessoas que só aprendem quando lhes colocas um limite, não para mudá-las, mas para proteger-te. Tolerar linguagem ofensiva não apenas destrói a relação, destrói-te a ti. Acostumas-te a uma vibração baixa, a uma energia agressiva, a um ambiente sem harmonia. E isso, com o tempo, afeta a tua autoestima, a tua paz e até a forma como falas contigo mesmo. Porque o que hoje toleras nas palavras de outro, amanhã pode tornar-se o teu diálogo interno. E não há inimigo mais perigoso do que a voz interior que repete os insultos que alguém plantou em ti. Por isso, cerca-te de pessoas que saibam falar com respeito, mesmo em meio ao desacordo. Pessoas que mantenham a calma, que saibam discutir sem ferir, expressar sem impor, corrigir sem destruir. Essas pessoas existem, e quando as encontras, percebes que é possível ter conversas intensas sem violência, que o respeito pode ser a base, não a exceção. Se chegaste até aqui, é porque já entendeste, não precisas aceitar palavras que te ferem. Não tens de justificar o maltrato verbal sob nenhuma desculpa. Transforma essa clareza em ação, põe limites, cuida da tua energia e exige respeito. Porque mereces estar em ambientes onde a linguagem não te agride, mas te eleva. E tudo começa pelo que escolhes tolerar hoje. Número 14. Não tolerar um trabalho que te esgote emocionalmente. Existem trabalhos que não apenas cansam, esgotam-te. Não te drenam apenas fisicamente, mas desde dentro. Roubam-te a motivação, fazem-te sentir ansiedade nos domingos à noite, e transformam cada manhã num peso no peito difícil de explicar. E não estás exagerando. Não é preguiça nem falta de caráter. É esgotamento emocional, é o teu corpo e a tua mente tentando avisar que algo está errado. Passamos grande parte da vida a trabalhar, e embora nem todos os dias sejam perfeitos, nem todos os empregos sejam ideais, existe uma diferença profunda entre esforço e sofrimento. Entre ter um trabalho exigente e estar preso num ambiente que suga a tua energia vital. Se cada dia te deixa vazio, se sentes que já não tens espaço para respirar, para pensar, para viver, então o problema não é apenas o trabalho, é o sistema que te mantém preso. Talvez justifiques com frases como "pelo menos tenho emprego", "não há nada melhor agora", "é o que há". E sim, às vezes é preciso aguentar por necessidade, mas há uma grande diferença entre passar por uma fase e resignar-te a viver assim durante anos. Porque enquanto esperas o momento perfeito para mudar, a tua saúde mental deterioras, a tua autoestima diminui e a tua vida passa em modo automático. O trabalho não deveria tirar-te a vida enquanto te dá um salário. Se o emprego te faz sentir que existes apenas para cumprir horários, agradar chefes ou sobreviver ao ambiente tóxico de um escritório, então esse lugar não merece tanto de ti, porque nenhum salário compensa a perda da tua paz. O estoicismo ensina que não podemos controlar todas as circunstâncias externas, mas podemos decidir como viver dentro delas. Marco Aurélio escreveu: "Faz o que fazes com excelência, mas nunca à custa da tua alma". E isso diz tudo. Pode ser responsável, trabalhador, comprometido, sem permitir que o trabalho destrua quem tu és. Não se trata de largar tudo de forma impulsiva. Trata-se de reconhecer que o teu bem-estar importa, que tu importas e que há opções. Talvez ainda não possas sair desse emprego, mas podes começar a planear a tua saída, desenvolver novas competências, procurar oportunidades, pensar em empreender, dar pequenos passos rumo a uma vida em que trabalhar não signifique sofrer. Também podes começar a impor limites, não levar o stress para casa, não responder e-mails fora do horário, não deixar que o medo de ser despedido te transforme numa pessoa que diz sim a tudo enquanto por dentro se desmorona. O teu valor não está no que produzes, está no que és. E se tu não reconheces isso, ninguém o fará por ti. Não normalizes viver exausto.
Não aceites como destino que deveria ser apenas uma fase, porque o teu tempo, a tua energia e a tua mente são recursos que não voltam. Continuar a entregá-los a um lugar que só te consome, sem te devolver nada além de fadiga, é como regar uma planta de plástico esperando que floresça. Priorizar o teu bem-estar não é irresponsabilidade, é autodomínio. É deixar de viver em modo de sobrevivência. É recuperar o poder sobre a tua própria vida. E sim, pode causar medo, pode parecer incerto, mas também pode ser o início de uma existência em que o trabalho te enriquece, em vez de te destruir. Procura ambientes que respeitem a tua saúde mental, líderes que ouçam, equipas que valorizem, projetos que te inspirem. E se não os encontrares, cria o teu próprio caminho. Porque não foste feito para caber em estruturas que te sufocam. Foste feito para construir um espaço onde possas respirar, crescer e viver em plenitude. Se chegaste até aqui, é porque já o sabes. Porque já sentes que não podes continuar a trocar a tua vida por um salário que não compensa o que perdes. Escuta esse cansaço, não como inimigo, mas como um aviso, um sinal que te diz já é hora de escolher diferente. Porque quando trabalhas em paz, o cansaço é apenas físico, não emocional. E isso muda tudo. Número 15. Não tolerar controle excessivo nem possessividade. Existem relacionamentos que não te abraçam, te apertam, que não te acompanham, te vigiam, que não te amam, te controlam. E o fazem com palavras doces, gestos que parecem carinho e frases como "eu me preocupo contigo, faço isso porque te amo". Mas o amor não se mede pelo número de liberdades que estás disposto a ceder. O amor não deveria parecer uma prisão com paredes invisíveis. Quando alguém começa a dizer-te com quem podes falar, como deves vestir-te, a que horas deves chegar, quais decisões podes tomar, essa pessoa não está cuidando de ti, está moldando-te, está tentando encaixar-te numa versão que seja conveniente, controlável e previsível. E se permites isso, aos poucos vais desaparecendo em nome do nós. A possessividade não é amor, é medo. Medo de perder o controle. Medo de que sejas tu mesmo e isso não lhe convenha. Medo de que descubras que mereces algo melhor. E se não enfrentas esse padrão a tempo, o controle torna-se costume e depois normalidade. Começas a pedir permissão em vez de avisar por cortesia, a justificar cada movimento, a ocultar partes de ti para evitar discussões, a caminhar pela vida como se fosses culpado por existir com autonomia. Não importa o quanto te digam que é por amor, o amor que precisa controlar para se sentir seguro não é amor, é dependência emocional, é insegurança disfarçada de proteção. Porque quem realmente te ama quer ver-te livre, não perfeito, não previsível, mas livre, com espaço para ser, escolher e mudar de opinião sem medo de retaliação emocional. O estoicismo recorda-nos que a liberdade interior é um dos bens mais preciosos. Epicteto ensinava que ninguém deve ter poder sobre a nossa vontade e que a verdadeira paz vem de sermos donos das nossas decisões. Se alguém tenta roubar-te isso, mesmo com um sorriso, está atacando a tua essência. Colocar limites não significa que não te importas com o outro. Significa que também te importas contigo, que a tua dignidade não está à venda, nem mesmo ao melhor comprador emocional, que estás disposto a construir uma relação baseada em confiança, não vigilância em apoio, não submissão em liberdade compartilhada, não controle disfarçado de carinho. Diz o que pensas, veste-te como te sentes bem, sai com quem te faz bem, toma as tuas decisões com autonomia, e se isso incomoda o outro, que ele lide com isso, porque tu não vieste ao mundo para ser propriedade emocional de ninguém. Se ao colocares limites,
A outra pessoa reage com chantagem, com reclamações, com silêncios longos ou frases como "já não me amas como antes". Isso não é amor frustrado, é manipulação emocional. E diante disso só há uma saída saudável: afastar-te. Não como castigo, mas como proteção, porque continuar ali apenas destruirá a tua identidade, a tua autoestima e a tua clareza. Relações saudáveis constroem-se com respeito mútuo, com admiração, não com controle, com liberdade, não com medo. Se te amam, confiarão. Se não confiam, tentarão controlar. E és tu quem decide qual dessas experiências aceita na tua vida. Sim, pode dar medo afastar-te de uma relação onde o controle virou rotina. Pode doer colocar distância de quem foi importante, mas dói muito mais trair-te a ti mesmo, viver como se tudo o que fazes precisasse de aprovação. Dói mais perder-te para manter uma paz baseada em submissão. Se chegaste até aqui, é porque algo dentro de ti já sabe que não podes continuar a viver sob vigilância emocional. Sabes que mereces um amor que te celebre, não que te corrija. Por isso ganha força e clareza, porque quando te libertas do controle, não recuperas apenas o teu tempo, as tuas decisões e a tua voz, recuperas a tua vida. Não há amor mais poderoso do que aquele que te permite ser plenamente tu mesmo. E se alguém não pode amar assim, simplesmente não é para ti. Se estás a ler isto, é porque dentro de ti já existe uma decisão: deixar de tolerar o que te fere e começar a viver com limites claros, com respeito e com verdadeira paz interior. Agora, sela esse compromisso escrevendo nos comentários: não tolerarei o que me rouba a paz. Sou estoico. Faz isso como um ato de poder pessoal, uma forma de gravar essa nova mentalidade no teu subconsciente, porque o que escreves reforças, e o que reforças, vives. Se este vídeo ressoou contigo, deixa o teu like, inscreve-te no canal e ativa o sininho, para continuarmos juntos a construir uma vida com propósito, com clareza e com força interior.